Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, hoje, gente, a gente vai revisar os conteúdos de geografia, certo? Que vocês estudaram ao longo do ano passado, né? A gente vai passar por eles rapidamente e é importante que vocês tenham bastante atenção em todas as informações que vão ser passadas aqui, certo? Para que vocês possam tirar proveito, né, para a realização da atividade avaliativa de vocês. Então, gente, na vegetação do nosso Brasil, as principais vegetações que nós temos são a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, os campos, né? A Mata Atlântica. São os principais, não que tenha só essas caracterizações, só esses nomes, né? Mas esses são os principais, né? E assim, as características, né, da Amazônia, a Amazônia é de clima equatorial e abriga milhões de espécies de animais e vegetais. Por isso tem uma importância vital para o equilíbrio ambiental do planeta. Importância vital quer dizer que a importância é tão grande que a vida pode até depender disso, certo? Então, temos a caatinga, né, que é uma vegetação típica de clima semiárido, quase seco, localizada no Nordeste brasileiro, que é aqui, né, na nossa região, onde a gente mora. Possui plantas espinhosas e pobres em nutrientes. Nos últimos anos, vem sofrendo diversas agressões ambientais. Para que vocês possam ter uma ideia, dê uma olhadinha aí na imagem. Olha. Esse modelo de planta que está mostrando aí onde está escrito caatinga, né? É um tipo de cacto. As plantas muito comuns na caatinga não são só os cactos, mas os cactos eles são muito comuns na vegetação da caatinga, certo? Então, o cerrado é típico do Planalto Central brasileiro e de clima tropical semiúmido. É a segunda maior formação vegetal do Brasil. Apesar de sua paisagem ser composta por árvores baixas e retorcidas, é a vegetação com maior biodiversidade do planeta. Né? Bio é vida, então biodiversidade se refere à diversidade de vida, né? Plantas e animais, né? Então, biodiversidade se refere a isso. Quer dizer que tem uma variedade muito grande nesse sentido, nesse tipo de vegetação. Pantanal, localizada no Mato Grosso do Sul, é considerada uma vegetação de transição, isto é uma formação vegetal heterogênea composta por diferentes ecossistemas. Essa palavra heterogênea, ela se refere a características diferentes, né? A diferenças, né? Se fala que ela é uma vegetação heterogênea, né? Uma formação vegetal heterogênea, então quer dizer que tem muitas espécies diferentes, tem muitas diferenças lá, né? Então temos também os campos, que também são conhecidos como pampas, né? Em algumas pesquisas, né, pode ser que a gente encontre pampas, né, em outras a gente encontra campos, né, se refere à mesma vegetação. E são característicos de clima subtropical. Apresentam vegetação rasteira, né, a vegetação baixinha, são plantas baixinhas, com a predominância de capins e gramíneas, né? Então, você olhando por essa imagem aí, onde está escrito campo, você tem ideia, uma vegetação baixinha, né, que tem mais capim e grama, né? Então, a Mata Atlântica é caracterizada como uma floresta latifoliada. Essas florestas latifoliadas é porque elas têm plantas de folhas grandes e longas, tropical. E clima tropical úmido, quer dizer que ela é um clima meio molhadinho, friozinho. Foi a vegetação que mais sofreu devastação no Brasil. E hoje, né, a gente só tem 7% da sua cobertura original. Continuando, gente, eu vou ler essas informações sobre os climas, depois a gente dá continuidade, dando uma breve lida no nosso conteúdo, né, no conteúdo que foi passado para vocês sobre os climas, as informações que a gente tem sobre os climas, né? Nós temos o clima equatorial, o clima tropical,
clima subtropical, semiárido, tropical de altitude e tropical atlântico, né? Sobre o clima equatorial. Sofre ação das massas, né? Antes de eu passar para vocês essas informações detalhadas, né? Detalhadas e resumidas ao mesmo tempo, né? Eu vou dizer para vocês que o clima é o conjunto de condições naturais de um lugar, e o que determina o clima desse lugar são esses aspectos aqui que eu vou dizer para vocês, e esses aspectos são os que são citados aqui nessas características, né, que eu vou já ler com vocês aqui, que é a temperatura, a pressão, o vento, a umidade e as chuvas, certo? O clima dos lugares, o clima de um lugar, de um local, ele é determinado por essas condições, né? Por essas condições naturais. Então, o clima tropical, na verdade, o clima equatorial, ele sofre a ação das massas de ar, quer dizer, está falando sobre o vento, de ar equatorial continental e equatorial atlântica. Temperaturas médias elevadas, né? Tá falando aqui das temperaturas, né? As temperaturas mais ou menos quentes. Chuvas durante todo o ano e reduzida amplitude térmica. Tá falando das chuvas, da pressão e da umidade, né? Onde tem muita chuva, geralmente o ar fica mais úmido. É o clima tropical, é o clima do Brasil central. Temperaturas elevadas com amplitude térmica entre 5 graus Celsius e 7 graus Celsius, não é uma temperatura alta. Estações do ano bem definidas, quer dizer que lá eles têm as 4 estações como a gente conhece, né? Primavera, verão, outono e inverno, como a gente conhece. Elas são bem definidas. Uma seca e outra chuvosa. Estação chuvosa ocorre no verão e a seca no inverno. Interessante, né? Onde tem esse clima tropical, né, é uma região onde o tempo chuvoso acontece no verão e o seco no inverno, né? E se você for observar, quando a gente está dentro de um ambiente que tem um ar-condicionado, quanto mais baixa for a temperatura desse ar-condicionado, mais a nossa pele fica ressecada. Por aí a gente tira que o clima frio, ele pode gerar ressecamento, ele pode gerar aridez também. O clima subtropical, influenciado pela massa polar atlântica, temperaturas médias anuais de 18 graus Celsius e amplitude térmica elevada. 18 graus Celsius não é uma temperatura alta, né? Chuvas não são intensas e geadas são comuns. Não tem muita chuva, mas tem geadas, né? Para ter geadas, são lugares onde realmente tem temperaturas muito frias. O semiárido ocorre no interior do Nordeste, aqui, né, a região onde a gente mora, o Nordeste, e o clima é o semiárido. Temperaturas médias elevadas, quente, só que elas são médias por quê? Porque tem regiões do Brasil que têm a temperatura mais elevada do que as nossas. Chuvas escassas e mal distribuídas, quer dizer o quê? Chuvas escassas é que não tem muita chuva. E mal distribuídas porque existem algumas regiões, né, que ficam muito carentes de chuvas, acabam ficando muito ressecadas devido à falta de chuva, e tem outras regiões onde não necessitaria tanta chuva, mas elas acabam acontecendo com mais frequência. Há períodos influenciados pela massa polar atlântica, né, que provoca chuvas. O clima tropical de altitude, ele é encontrado em regiões acima de 800 metros do Planalto Atlântico Sudeste, alto, tropical de altitude, né? Geralmente esses climas de altitude, eles são mais frios, né? Quanto mais alto, mais frio. Sofre a ação de massa de ar tropical atlântica que provoca chuvas no verão. Temperaturas amenas e amplitude térmica entre 18 e 22 graus, né? Temperaturas amenas, né, isso significa que são temperaturas mais suaves, mais agradáveis, né? Ameno se refere a isso, aquilo que já é mais suave e agradável. E essa temperatura entre 18 e 22 graus, gente, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, né, se a gente passar alguns dias com temperatura de 22 graus, 21, 22 graus,
Como nós estamos aqui acostumados com temperaturas médias altas, elevadas, né? Médias elevadas, que são quentes, não são tão quentes quanto lugares como Maranhão e outros lugares, né, que existem no Brasil e até fora do Brasil, que são muito quentes, mais quentes do que aqui, né? Mas nós somos acostumados com um certo calor. Então, temperaturas a partir de 22 graus para baixo, para nós já se torna muito frio, né? Então, por aí a gente pode se basear no que significa essas temperaturas amenas. E pronto, já nesses locais onde tem essa temperatura tropical de altitude, lá ocorrem geadas no inverno. Por aí a gente tira que é uma região fria. Tropical Atlântico compreende a faixa litorânea. Sofre a ação da massa tropical atlântica que provoca chuvas intensas, chuvas fortes e constantes. Temperaturas variam entre 18 e 26 graus Celsius. Não é uma temperatura alta, é uma temperatura relativamente boa. Maior concentração de chuva no inverno, quer dizer que chove bastante no inverno. E voltando aqui, o clima, o relevo e a hidrografia são aspectos naturais que influenciam na paisagem, né? A hidrografia, o clima a gente acabou de falar sobre ele, o relevo são o modo como são as altitudes, né? A posição, o formato da terra. E a hidrografia se refere às águas, né? São aspectos que influenciam na paisagem. Com certeza eles influenciam, né? Porque são aspectos são aspectos físicos, né? O clima é um elemento natural que interfere nos hábitos da população. Realmente o clima ele interfere, porque uma região fria, uma região que já tem um clima mais frio, não tem como os hábitos dos moradores, dos habitantes dessa região, eles serem iguais aos hábitos da população de uma região de um clima mais quente. Por quê? Porque existem roupas adequadas, existem alimentos que as pessoas geralmente comem, né, para poder se proteger desse clima. No caso de uma região de um clima mais tropical, mais quente, né, já se procura comer alimentos mais adequados, né, alimentos que não sejam tão quentes, né, que não favoreçam o calor, né. E nas regiões mais frias, geralmente, por exemplo, em relação à alimentação, à vestimenta, né, é mais comum que as pessoas vistam roupas mais quentes, né, mais peças de roupas. A questão da alimentação também é uma alimentação que favorece que elas possam suportar a temperatura baixa, o frio, né? Então, realmente, o clima de uma região ela influencia nos costumes, né, nos hábitos da população. Nos lugares mais baixos, como o litoral, faz muito calor. Realmente, o litoral, né? Litoral é praia. Litoral é praia. Então, a gente já sabe, é uma região que tem mais sol, né? Então, a gente já sabe que faz mais calor mesmo. Da mesma forma que as regiões mais altas, quanto mais alto, mais frio. Então, quanto mais baixo, mais quente, né? Nos lugares onde há um grande número de árvores, em geral, a temperatura é agradável, né? Por quê? Porque as árvores, elas têm aquele processo chamado de fotossíntese, né? E a fotossíntese é a alimentação das árvores, mas enquanto elas estão fazendo essa alimentação, enquanto elas estão nesse processo de fotossíntese, acontece a limpeza do ar. Elas fazem a purificação do ar que a gente respira. Por isso é tão importante que em todos os ambientes, né, possam ter árvores, para que o ar possa ser mais limpo, mais puro, mais saudável. E também para que o clima possa ser favorecido, né? A presença de árvores sempre favorece o clima do ambiente, né? Se torna mais fresco. Eu acho até interessante, eu posso até citar, né, que aqui perto de onde a gente mora, perto da nossa escola, tem lugares, né, que tem árvores antigas, né? E geralmente quando está um dia assim de sol, né, e o dia está mais quente, a gente faz a experiência de passar embaixo dessas árvores. É incrível como muda a temperatura, a sensação quando a gente está embaixo dessas árvores é bem diferente de antes da gente passar por elas, né? Devido a essa fotossíntese que as árvores fazem,
que purifica o ar, embaixo da árvore se torna bem fresquinho. Então, voltando aqui, né? Pensando na questão da vegetação e na questão do clima, também é importante que a gente saiba, né, que a flora brasileira ela é riquíssima e tem muitas utilidades, realmente isso é verdade. O Brasil, nosso Brasil, é uma terra extremamente rica de flora, de fauna, né? E principalmente de flora, né? A flora do Brasil, né, que é o conjunto de a flora é o conjunto de plantas de uma região e a fauna é o conjunto de animais. E a flora do Brasil ela é muito rica e tem muitas utilidades. Plantas nativas, elas são as que nascem sem que precisem ser plantadas pelo homem, né? A gente tem muitos lugares, não só aqui no Brasil, mas aqui é um lugar onde tem muitas florestas, como eu acabei de falar. A flora do nosso Brasil é muito rica. Então, é importante que a gente saiba que a ação da chuva, do vento, dos pássaros, das borboletas, das abelhas, elas favorecem que possa brotar plantas nativas. Essas plantas nativas que eu acabei de falar, que elas crescem sem a ação do homem, o que favorece o crescimento delas, né, é justamente isso, é a ação da chuva, do vento, dos pássaros, eles vão comendo sementes, e à medida que eles vão levando sementes de um lugar para outro, essas sementes elas acabam caindo do bico deles, né? Cai na terra e ali, né, devido ao vento, o vento também ajuda que essas sementes possam ser espalhadas e aí vem a chuva e irriga esse local. As folhas que caem, elas servem como adubo, como fertilizante para a terra e isso favorece, né, as borboletas também quando elas pegam o pólen e as abelhas também quando elas vão pegar o pólen para fazer o mel. Esse caminho que fazem de uma planta para outra, né, de um lugar para outro, eles vão deixando cair pólen, semente, e isso ajuda que a flora possa crescer, que as plantas possam crescer. E os vegetais, né, eles precisam muito de água e de luz solar para que possam se desenvolver. Além do oxigênio, os vegetais eles nos dão alimentos e servem de habitat para muitos animais. Também é importante que a gente saiba que a vegetação brasileira ela se divide novamente, recapitulando aqui, a vegetação brasileira ela se divide em floresta, cerrado, campo, caatinga. Aí tem Amazônia, campos, né, que também é conhecido como pampas, e a Mata Atlântica. Dando continuidade aqui. Pronto, gente. A gente falou sobre a ação, né, como a ação do homem, né, em algumas partes do que a gente falou, a gente viu a influência da ação do homem, né? A gente viu que algumas vegetações elas sofreram grandes mudanças, né? E, inclusive tem vegetações que já não são mais as mesmas que eram no começo, né? Devido muito à influência da ação humana, a ação do homem. Então, assim, para algumas regiões, para algumas situações, a ação do homem ela não favorece muito a natureza, mas em algumas situações a ação do homem ela é muito necessária, né? Então, é no mundo do trabalho, né, na agricultura, na pecuária, que essa ação do homem, essa ação nossa, ela vai ser benéfica, ela vai trazer benefícios, ela vai fazer bem, né? Então, por isso, né, como a gente precisa do cultivo de plantas, a gente precisa de animais que sejam bem cuidados, bem alimentados, para que a gente também possa se alimentar deles, né? Das plantas também, não somente da questão da alimentação, como também tem outras utilidades nesses casos, para que a gente possa ter a condição de ter esses alimentos, né, que sejam cultivados especificamente para isso, é também proveitoso para que não seja necessário, né, interferir tanto naquelas vegetações, naquelas regiões mais naturais,
com as plantas mais nativas, né? Quando se tem um trabalho feito, né, para a agricultura, né, e a pecuária, eu acredito que isso pode favorecer, né, que se evite, né, influenciar tanto, mexer tanto nas vegetações mais naturais. Então, por isso é importante também que a gente fale sobre o trabalho, né? A gente precisa trabalhar e o trabalho, ele não só é importante para que a gente possa ter dinheiro para se alimentar, ele também é importante para a nossa mente, né? Uma mente ocupada, né? Uma mente ocupada de forma saudável, ela se desenvolve bem, né? Ela favorece o desenvolvimento do nosso corpo. Então, em resumo, a agricultura é o cultivo de espécies vegetais, ela é o cultivo da terra, né? E a partir desse cultivo da terra, se trabalha o cuidado com as plantas, certo? E aí se cultiva espécies vegetais, né? E ela pode ser dividida em agricultura extensiva e intensiva. Os principais produtos agrícolas aqui do Brasil são a soja, a cana-de-açúcar e o café. A gente tem também a pecuária, que a pecuária é o cuidado, é a criação de espécies animais. Ela se divide da mesma forma que a agricultura se divide em pecuária extensiva e intensiva. As principais criações aqui do Brasil são a criação bovina, suína e caprina, né? A bovina, que é a de bois, a suína, que é de porcos, e a caprina, que é a de cabras e bodes, né? Então, gente, para a gente falar sobre agricultura e pecuária, né? Sobre a agricultura, é importante que a gente saiba que existem uns instrumentos que são adequados para o uso da agricultura, né, para poder fazer esse trabalho da agricultura, e também tem os cuidados que são necessários para o cultivo das plantas, para que as plantas possam crescer saudáveis, né, para que elas possam se multiplicar bem, se desenvolver bem, e que elas possam atender às necessidades que a gente tem delas, certo? Então, quais são os instrumentos que são usados na agricultura? Tem uns instrumentos específicos para isso. Alguns são para uma agricultura mais simples, né? Uma agricultura mais simples, que geralmente é feita em fazendas de famílias, né? E existem os outros instrumentos que são usados para agriculturas mais, vamos chamar assim, de industriais, né? Vamos chamar assim de industriais, que são trabalhos de agricultura que envolve muita plantação, muita produção de plantas, né? Então, para que possa ser produzida essa grande quantidade de plantas, acaba se precisando usar de máquinas, né? Porque devido à demanda, devido à quantidade de produção, que é muita, né? Então, não tem como o ser humano dar conta de plantar tanta coisa, de colher tanta coisa, de cuidar de tanta coisa, sabe? Então, ele acaba precisando da ajuda das máquinas, né? Então, quais são os instrumentos? Olha, geralmente, para esse tipo de agricultura mais simples, mais familiar, se usa mais a enxada, a foice, o carrinho de mão, tratores também, né? A enxada, né, que é usada para arar a terra, né, para preparar a terra para o plantio. A foice, que é usada geralmente para fazer a colheita, né, corta na hora de fazer a colheita, corta assim para colher as plantas, para colher os frutos, né, daquilo que foi plantado. Carrinho de mão, que é muito usado para carregar adubo, terra, né, carregar até as plantas que são colhidas, carregar material, né? E os tratores, eles também são muito usados, né? Eles têm muitas utilidades, eles são usados para arar a terra, para irrigar e tantas outras coisas que são feitas na agricultura. Existem também, olha, os tratores, eles são usados também nessa agricultura mais industrial, vou usar esse termo. Também são usados pulverizadores, que são instrumentos, né, que auxiliam na hora de borrifar, né, porque eles acabam precisando aplicar alguns produtos nas plantas. Que produtos são esses, tia? São fertilizantes, né, são produtos para proteger as plantas de pragas, são
São isso, fertilizantes, são adubos, né, líquidos que são usados como adubos, esses adubos, essas vitaminas que as plantas precisam. Então, esses pulverizadores, eles são usados para isso, certo? Ou para colocar, isso, fertilizantes e produtos para proteger as plantas das pragas e também para matar as pragas, né? Quando é o caso de a planta ser afetada por alguma praga, é importante que se use algum produto para remover essa praga, porque se a praga não for removida, ela vai acabar com toda a plantação, com toda a produção. Colhedoras, que são máquinas que ajudam na colheita, né? Para colher também. Os arados, que são máquinas utilizadas para arar a terra, né? Eles vão afofar a terra, vão preparar a terra para a plantação. Semeadoras, que são máquinas, né, que talvez até você já tenha visto na televisão, máquinas que são usadas para espalhar as sementes, para ajudar a colocar as sementes nos locais mais rápido, né? Porque as semeadoras elas têm um poder de trabalho mais abrangente do que o trabalho humano, né? Ela consegue uma extensão maior em menos tempo do que o ser humano sozinho, né? Então, e tem também os de manutenção, que é para manter a plantação, para manter a irrigação, para manter a plantação. Também, gente, é importante que a gente saiba os cuidados que os agricultores geralmente precisam ter com as plantas. Para que as plantas possam ser saudáveis, é necessário que as plantas sejam adubadas. Então, os agricultores eles têm esse cuidado. Não é o tempo todo, depende da planta, né? Tem plantas que têm adubos específicos, né? E esses adubos específicos depende da planta. Tem plantas que gostam de um solo mais ácido, né? Tem plantas que precisam de um solo menos ácido, né? Isso depende muito da planta, né? E depende muito do adubo que é usado e qual é a necessidade que a planta está tendo. Existem vários tipos de adubo e esses adubos eles vão atender à necessidade das plantas, né? Então, então os cuidados envolvem a adubação adequada de tempos em tempos. Geralmente, a maioria dos adubos eles são colocados de 15 em 15 dias. Tem adubos que são colocados uma vez por mês. Né? A aragem do solo, que é quando afofa, né? Quando vai mexer no solo, afofa esse solo para que a terra ela fique mais soltinha e isso dá liberdade para as raízes crescerem. A irrigação, né? Não tem como a planta crescer, se desenvolver se ela não for irrigada. Tem plantas que precisam ser irrigadas diariamente. Tem plantas que precisam ser irrigadas 2 vezes por semana. Tem plantas que são só 2 vezes ao mês. Vai depender muito da planta. Tem plantas que se você irrigar demais, ela apodrece e morre. E tem plantas que se você não irrigar, ela vai enfraquecer. As folhas vão cair, ela vai acabar morrendo. Depende muito da planta. Então, mas os agricultores eles têm todo esse conhecimento. Também a questão da drenagem. A drenagem quando, no caso das plantas que são cultivadas em vasos, né? Geralmente se coloca umas pedras embaixo e aí se coloca a areia, né? Uma quantidade de areia e depois a terra que vai ser usada para o plantio, terra com adubo, né? Que é chamada de substrato. E aí se coloca essa planta. E essas pedras que são colocadas embaixo é justamente a drenagem, porque se essa água não tiver como escorrer e a terra ficar muito em contato, né, sem espaço para a água escorrer e respirar, então existe uma grande possibilidade dessa raiz apodrecer, porque a água vai ficar acumulada, a terra vai ficar acumulada, vai ter muita água, pode apodrecer e aí prejudica a planta. Então é importante que tenha essa drenagem para a água poder escorrer e não acumular água na terra, na raiz, e não apodrecer a raiz da planta e, consequentemente, a planta morrer. Então esses cuidados são extremamente necessários para que a planta possa crescer saudável. E, gente, assim, na pecuária, né, cuidado com os animais, né,
nós temos as utilidades, né? Aquilo que a gente aproveita dos animais e temos também aquilo que a gente aproveita das plantas, né? Das plantas que são cultivadas na agricultura, a gente consegue tirar material para alimentação, para fabricar tecidos, para fabricar bebidas, para fabricar remédios, certo? E aí eu tenho certeza de que vocês têm, né, de que vocês têm conhecimento de que tipo de plantas são essas que a gente usa para fabricar bebidas, remédios, tecidos, alimentação. Existem vários tipos de plantas diferentes. Da mesma forma são os animais, né? A gente, por exemplo, a vaca, né? Existem coisas que a gente pode aproveitar da vaca, né? Existem coisas que a gente pode aproveitar da abelha, existem coisas que a gente pode aproveitar da galinha, da ovelha, da vaca. O que a vaca pode fornecer para a gente? Todo mundo sabe que a gente aproveita da vaca a carne, o leite, algumas situações até o couro, né? Da abelha, o que a gente aproveita? O mel. Ela produz pra gente, o mel. O mel que é extremamente saudável, né? E uma curiosidade interessante sobre o mel é que ele é bactericida, né? Ele é muito bom, o mel também. Ele é muito bom também para ajudar a sarar feridas, né? Uma feridinha ele pode ajudar a desinflamar, ele mata as bactérias. É bem interessante saber disso, né? A galinha, o que a gente aproveita da galinha? A gente aproveita um monte de coisa da galinha, a gente. A banha da galinha, a gente aproveita o couro da galinha, a gente aproveita a carne, a gente aproveita os ovos, né? E da ovelha, do cabrito, né? Que é uma das coisas que são mais. Um dos tipos de animais que são mais cuidados aqui. A gente aproveita o leite, a carne, né? Da ovelha a gente também aproveita a lã para fazer tecidos, né? Então, dando continuidade, é importante também que a gente relembre o relevo da nossa terra, né? O relevo da nossa terra. Os tipos de relevo que nós temos, né? São esses que estão expostos aqui, ó. O planalto, serra, vale, depressão, cordilheira, montanha, colina e planície, né? O vale, gente, ele é um espaço baixo assim que existe entre as montanhas. Como vocês estão vendo aqui na imagem, ó, o nome está exatamente onde está o vale. O vale é o espaço entre as montanhas, certo? A serra, né? A gente também pode chamar a serra. A serra, ela é um conjunto de montanhas. Tá vendo? Vocês estão vendo aqui que tem várias montanhas ligadas entre si. Isso é a serra, certo? O planalto é um terreno elevado, como vocês estão vendo aqui, ó. É um terreno elevado e ele pode ser plano, quer dizer, todo reto, ou ele pode ser ondulado, né? Mas ele é um terreno elevado, dessa forma como vocês estão vendo aqui, né? Temos também a planície, vocês estão até vendo aqui essa planície aqui, provavelmente ela é um ambiente de agricultura. Pelas cores aqui da terra, então aqui é feito um trabalho de agricultura. A planície, gente, ele é um terreno plano, reto, mas que ele pode ter pequenas ondulações, né? Pequenas subidas e descidas, assim. Nós temos também a montanha. A montanha, como vocês estão vendo, é uma grande elevação de terra, certo? A montanha ela é só uma grande elevação de terra. E ela é pontiaguda, como vocês estão vendo aqui nesse exemplo. Ó. Nós temos também o monte. O monte ele é uma pequena elevação de terra, também é chamada de colina. Aqui também está chamada de colina, certo? E é isso, gente. Eu espero que vocês possam ter feito um bom proveito desse momento de aula, né?
Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, vocês podem assistir a aula novamente, né? Vocês podem dar uma pesquisada, vocês podem ampliar as fontes de pesquisa de vocês. Vocês não precisam se limitar somente ao que é exposto aqui para vocês. Vocês podem ampliar as fontes de pesquisa, aumentar as fontes de pesquisa, porque assim vocês vão estar desafiando melhor a inteligência de vocês. E não é bom que a gente deixe, né, que a gente espere que o nosso conhecimento, que o desenvolvimento da nossa inteligência possa depender somente daquilo que é oferecido para a gente, não. É importante que a gente também vá em busca de mais, de aprender mais, de descobrir mais, que a gente pesquise, para que a gente possa descobrir mais informações, para que a nossa inteligência possa se desenvolver bem, certo? Então, a minha orientação para vocês, procure também outras fontes de pesquisa para poder aumentar o conhecimento de vocês sobre os temas que são vistos aqui, certo? Desafie sempre a sua inteligência para que ela possa se desenvolver mais. Desafie o seu cérebro, né? E não procure as coisas mais fáceis, mais prontas, não. Vá em busca das respostas, né? Se a gente não for correr atrás da resposta, a gente não vai encontrar. Então, a gente precisa ir atrás, a gente precisa procurar, a gente precisa pesquisar para encontrar, né? E geralmente, quando a gente pesquisa, a gente encontra muitas vezes até mais do que aquilo que a gente estava querendo encontrar. Então, que a sua inteligência possa se desenvolver muito, que você possa ser aquela criança aventureira, que se aventura na aprendizagem, que se aventura no conhecimento, na curiosidade sobre os temas importantes, sobre os temas que realmente são interessantes para a gente, certo? E para vocês. Então, desejo para vocês uma boa aprendizagem, né? Que possa ter sido clara essa explicação para vocês. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a escola através das redes sociais. Tenha bastante atenção na hora de assistir essa aula, certo? Então, tchau!